livro de Colossenses, capítulo 2, o versículo 6 e 7, depois vou ler no capítulo 3 mais uns versículos. Diz assim: o desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos colossenses. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, e nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Nós aqui vemos que Paulo tinha um desejo de ver o progresso espiritual daquele povo a qual ele cuidava. Então ele diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Era um ensinamento que Paulo estava passando para os irmãos ali no passado. E é um ensinamento que um dia chegou até mim e eu procuro me esforçar para poder fazer assim como ele nos ensinou. Sempre vivendo com uma vida e um caráter cristão digno de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós temos esse caráter, nós podemos sermos chamados filhos de Deus. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quando nós temos como exemplo o nosso Senhor Jesus e andamos como os exemplos que ele andou, é certo que nós podemos sermos chamados filhos de Deus. Porque ele, sendo filho de Deus, deixou a glória e viveu uma vida cristã 100%. E ele se fez homem, mas viveu uma vida humana 100% como um filho de Deus. E assim nós aprendemos com ele. Devemos ter uma vida cristã se esforçando para o melhor e, se pudermos, o 100% para que podemos ser chamados filhos de Deus. E assim que ele esperava ver um crescimento naquele povo a qual ele estava ensinando. E daí ele diz: nele radicados, nele edificado, nele sendo edificado e confirmado na fé. Sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé, é mentira nós dizer que somos cristãos. Sem fé, nós não agradamos a Deus e não podemos ser filhos de Deus. É certo que muitas vezes a nossa fé é pequeninha, mas sempre precisamos ter fé. Sem fé, não podemos dizer que somos filhos de Deus. E assim, a fé a qual nos leva a permanecer firme naquilo que aprendemos e vimos em Cristo. É pela fé, porque eu não vi, eu não subi ao céu ainda, mas ele desceu e nos ensinou, e ele caminhou um caminho de fé, e eu também preciso caminhar esse caminho de fé para poder chegar lá como ele chegou. Ele diz, como disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Ele diz aos Colossenses: tal como vocês foram instruídos, tal como eu vos ensinei, cresceis na graça. Irmão,
eu sempre, quando falo em crescimento, eu trago essas palavras para mim mesmo, porque sem crescimento, difícil nós alcançar o céu. Ele disse, crescendo na graça. Nós cada dia precisamos crescer na fé, na esperança, na comunhão uns com os outros e com ações de graça, para que nós possamos vencer um inimigo, o qual luta noite e dia para tirar nós do caminho. Se nós não vivermos nesta caminhada, assim como vimos em Cristo, assim como aprendemos de Cristo, assim como aprendemos na palavra de Deus, dificilmente nós alcançamos o lugar que Ele nos preparou. Ele disse, eis que eu vou preparar vós um lugar e depois eu venho e levarei vocês para sempre comigo. E assim eu quero sempre dizer, quase sempre o filho é semelhante ao pai. Se o filho não for semelhante ao pai, dá para desconfiar muitas vezes, porque ele, se é filho de Deus, ele tem que ser semelhante ao que ele aprendeu com Deus, abandonando as coisas desse mundo, esquecendo das coisas, como Paulo mesmo diz, que para trás ficaram, avançando para as coisas que diante de nós estão. A nossa esperança não está aqui nesse mundo, a minha esperança está de um dia viver na glória. Por isso nela eu espero, eu luto, me esforço todos os dias para poder chegar lá. Irmãos, para chegar lá, como disse, nós temos que viver uma vida cristã intacta. Ou mais ou menos para Deus não serve. Ah, mais ou menos está assim. Mas sou mais ou menos cristão, mais ou menos para Deus não serve. Nós vemos todos os homens de Deus que foram e estão registrados na palavra de Deus. Eles foram homens de Deus coerentes, homens de Deus que lutaram, homens de Deus que muitos deles morreram. Diz a própria palavra de Deus que até muitos deles foram cerrados pelo meio, mas não negaram, guardaram a fé firmemente até a morte. Assim somos nós, devemos ser filhos de Deus e vencer tudo o que vier neste mundo. A nossa pátria não está aqui, a minha morada não é aqui, a minha morada é no céu, e por isso estou lutando, e estou me esforçando, porque eu quero um dia abraçar este Senhor, o qual um dia eu aceitei. Um dia eu quero olhar para a sua face e abraçar Ele muito apertado, dizer obrigado, Senhor, porque Tu me tirou do mundo. Era perdido, condenado, mas Ele me deu um abraço e me tirou deste mundo. E assim quero procurar até o fim. Como disse que ia ler mais uns versículos, quero ler ainda Colossenses 3, e uns versículos aqui que fala sobre a união com Cristo glorificado. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Não mais aquele Gedide pequeno, mas aquele Gedide se manifestará com Ele em glória um dia. Ele diz, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Irmãos,
Este é o conselho de Paulo para os colossenses naquela época. Eu quero dizer que este é o conselho de Paulo para a minha vida hoje. Este é o conselho de Paulo para cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Se você ressuscitou com Cristo, como diz, quando nós fomos batizados, nós estamos fazendo um símbolo que nós morremos para este mundo e ressuscitemos para Cristo. Então buscai as coisas lá de cima, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Será que nós estamos se esforçando para se conter como um verdadeiro cristão? Ou será que nós estamos se esquecendo de alguma coisa que precisamos fazer? Então, buscar as coisas lá de cima, aonde Cristo vive. Ele diz, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Irmão, como é bom buscar as coisas lá do alto. Anda perto de 60 anos que eu comecei a buscar as coisas do alto e ainda tenho muito que aprender, porque são muito o que tenho que aprender e buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, aonde está sentado à direita de Deus. Ele diz, pensai nas coisas lá do alto, e não nos que são aqui da terra. O que é que ocupa o nosso pensamento? Qual é as coisas que mais ocupam o nosso pensamento? Será que de fato nós, quando estamos sozinhos, será quando nós estamos fora da igreja, será quando nós estamos na rua, ou quando nós estamos no trabalho, ou quando estamos na escola, o que ocupa o teu e o meu pensamento? Será que nós estamos, de fato, pensando nas coisas lá do alto, ou estamos com os nossos olhos focados nas coisas aqui da terra? Muitas vezes, irmãos, eu confesso diante dos irmãos que eu me acho levado a essas coisas. Quando eu me acordo, e o que eu estou fazendo? Porque temos um inimigo astuto, e ele procura sempre nos envolver com as coisas que são terrenas. E essas vão ficar aqui. Essas não vão fazer parte da glória. Essas vão ficar aqui. E por isso Paulo estava preocupado. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E nós estamos vivendo na terra, nós estamos vivendo numa época onde muitas coisas já se perdeu de uma vida intacta, crentes de verdade, homens fiéis de verdade. E hoje se mistura muitas ideologias que não são bíblicas no meio das igrejas cristãs. E o conselho da palavra de Deus nesta noite é para que nós pensamos nas coisas lá do alto, que nós se examinamos a nós mesmos para ver como estamos vivendo. Será? Eu peço para mim mesmo, será que eu estou dando mais lugar para as coisas que são do alto? Ou será que eu estou deixando me ocupar com as coisas que breve eu vou deixar e vou ter que encarar o meu Senhor, o qual me chamou para um dia ser seu filho? Pensai nas coisas lá do alto, e não no que são aqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Vocês morreram, Paulo disse, vocês morreram para este mundo. E a vossa vida está escondida com Deus. Buscai as coisas lá de cima, se esforçai para entender as coisas de Deus, para que possamos chegar lá. Se nós fôssemos falarmos de exemplos do passado, nós teríamos muitos exemplos de homens que começaram uma vida cristã e até correram no começo muito bem, e de repente caíram e não se levantaram mais. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, veja que não caia. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Eu quero dizer que muitas vezes eu caí sem querer, mas quando eu caio sem querer é uma coisa, mas quando eu caio querendo é outra coisa. Eu caí porque eu quis cair. E por isso tem muitos cristãos que caíram e nunca mais se levantaram, porque eles quiseram cair. Eles não caíram não querendo, eles caíram querendo cair. E eu conheço muitos cristãos que nunca mais vieram para a igreja, porque facilitaram, deixaram de acreditar nas coisas que são de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, agora a minha vida não é mais a minha, mas quando Cristo, que é a nossa vida ali, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo se manifestar, Ele diz, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo disse, quando que estavam os discípulos admirados, olhando para o céu, porque este Jesus estava voltando para o lado, para onde ele vinha. Diz que a Bíblia que ali apresentaram-se 2 varões de branco e disseram: este Jesus, a qual vocês estão olhando, a subir, ele há de voltar um dia ele há de voltar para buscar eu e você. Um dia ele há de vir para nos levar para estar com ele. Por isso, vamos viver uma vida cristã idêntica. Eu disse a metade, Deus não quer, mais ou menos Deus não quer, mas Deus quer um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem de Deus, e esses terão vitória. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos possa, assim, tomar nas suas mãos e nos libertar sempre das coisas terrenas, porque nós temos um inimigo muito astuto e procura nos esconder o caminho, muitas vezes. Muitas vezes, como disse, nós fechamos os nossos olhos e começamos a olhar para as coisas que nos rodeiam. E ali é muito fácil cair. Quando nós fechamos os nossos olhos pela vida espiritual e começamos a olhar, tem muitas coisas atraentes e quando vemos, caímos, como disse, e nunca mais levantamos. Como será aquele dia daquela pessoa que conheceu a Cristo e deixou na metade do caminho e tiver que chegar na presença de Deus? Como será aquele dia? Como será aquele dia? Qual será a dor daquele coração naquele momento? Porém, o que eu quero dizer nesta noite? Esforçamos a buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive, onde Cristo está sentado à direita de Deus e a Ele de vir buscar. Nós temos vivido num Brasil
que a maioria se mantém como cristão. Mas quero dizer que é como diz lá as cartas das igrejas em Apocalipse, ele diz: tem nomes de que vive, mas é morto, enraigado. Aconselho-te que de mim compre colírio para ungir os teus olhos que veja, senão eu venho contra ti e te removo do lugar aonde está. Esta é a palavra de Deus. Aconselho, porque já lá naquele tempo havia alguém que tinha nome, que vive, diz a Bíblia, mas na verdade estava morto. Ele disse, e ele diz a palavra, o Espírito Santo diz, ele: aconselho-te que compres de mim colírio para ungir os teus olhos, para que veja aonde vocês estão.